Eu hoje li títulos nos jornais a dizer que Pedro Nuno Santos pisca o olho ao centro. Pedro Nuno Santos pisca o olho ao centro. Vamos lá ver o discurso dele, as propostas dele. Primeiro que tudo, ele faz uma introdução ideológica. Uma introdução, mas completamente ideológica. Não vi uma coisa dessas num partido há muito tempo, sobre aquilo que eles chamam o individualismo e a cooperação. Precisamos de cooperação. Claro que nós precisamos de cooperação, mas tem que ser voluntária, não pode ser forçada. E é isso que muitas vezes os socialistas não entendem. Que uma coisa é eu formar equipas que cooperam e que jogam para o mesmo lado. Outra coisa é eu não ter escolha quando vêm cobrar os impostos para supostamente corporarmos todos. São coisas diferentes. Ajudar São coisas diferentes, sobretudo quando não há consensos sociais sobre algumas matérias. E muitas vezes é mais sem se construir esses consensos e achar que há alguém iluminado que sabe o que é melhor para a coletividade, que no fundo é isso que transpirou por todo aquele discurso. Reparemos quando ele diz: nós precisamos de não desperdiçar o dinheiro tipo chuveirinho pelas empresas todas. Eu devo dizer que já disse aqui coisas parecidas. Eu citei nomeadamente um texto do professor Fernando Alexandre, um estudo feito sobre os fundos europeus para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que se chama a atenção precisamente para o facto de a própria estrutura europeia dos fundos europeus, não é só portuguesa, tender a tirar dinheiro para empresas pequenas sem perceber que a maior parte do valor acrescentado é feito por empresas grandes. Mas não foi isso que ele disse ontem. Ele disse uma coisa mais complicada ontem. Ele disse ontem que o governo vai escolher quais são os setores de atividade que têm futuro. Ora, eu gostava de imaginar o que é que seria o governo dos Estados Unidos decidir que o que tem futuro é a Tesla e não a Ford. Porquê que é a Tesla e não a Ford? Ou o governo dos Estados Unidos decidir que o que tem futuro é o Facebook e não a IBM. Ou melhor, se quiseres, de uma maneira melhor ainda, a Apple e não a IBM. Tem origem no mesmo... São competidores diretos. São competidores diretos. Portanto, essas coisas não são assim que acontecem. A inovação não é assim que acontece. E vamos imaginar agora, ainda até para as gaspiadeiras do Pedro Nuno Santos, que o governo decide que temos que mudar, como ele dizia, de paradigma, de especialização económica, e algum sábio diz assim: epá, não podemos continuar a fabricar sapatos. Porquê é que a gente fabrica sapatos? Era o que se dizia há 20 ou 30 anos. Sim. Nós temos que sair dos setores tradicionais, temos que sair dos sapatos, temos que sair dos têxteis. Bem, é a área de negócio do pai de Pedro Nuno Santos, e até com sucesso, e até com com histórias bem-sucedidas na área do calçado. Há histórias bem-sucedidas na área do calçado, e há outras mal-sucedidas. Mas isso foi determinado por política, por um governante que decidiu quais eram as empresas eficazes e as empresas não eficazes. Não foi assim que as coisas aconteceram. Não foi assim. Infelizmente não foi assim, porque se tivesse sido assim, o que teríamos era Efacec. Que é um governante que diz: epá, não podemos perder uma empresa tecnológica. A Efacec está catatónica há décadas. E há sempre uns governantes que chegam e dizem: epá, não podemos perder o capital da Efacec. E pelo caminho vamos perdendo centenas de milhões de euros, não é? Diz lá. Não, ia-te perguntar se o discurso cheirou a economia planificada. Enfim, não é exatamente economia planificada, mas em muitos aspectos não fica muito longe disso. Repara, ele também fez outra coisa que é frente à habitação. Na véspera nós tínhamos tido aqui uma entrevista com ainda a Ministra da Habitação, um grande apoiante dele, braço direito dele no governo, ou, enfim, um dos braços direitos dele quando ele ainda estava no governo, Marina Gonçalves, a dizer que algumas das prioridades do Partido Socialista para a habitação são iguais às do PCP e do Bloco de Esquerda. Epá, ainda bem que ela disse isso, que foi clara, porque é verdade. Portanto, a única coisa que ele disse, as únicas duas coisas que ele disse sobre a habitação no Congresso são meio caminho andado para o disparate. Primeiro, que a solução dos problemas de habitação passa por mais oferta pública. Uma coisa é ver mais oferta pública, ao contrário do que aconteceu nos tempos do Partido Socialista. O último grande programa de oferta pública foi do tempo de Cavaco Silva, negociado com muitas câmaras socialistas, mas foi um programa de Cavaco Silva, o famoso PER, e mesmo que
toda a habitação pública chegue a bom porto, estamos para ver, porque tem sido um calvário, nós vamos acrescentar, vá lá, sei lá, 5 mil habitações por ano, nem sei se conseguimos chegar a tanto. Acho que é menos que isso que está previsto. Nós não precisamos disso, nós precisamos para aí de 30 ou 40 mil ou 50 mil a mais do que já temos. Por ano. Não é no todo, é por ano. Como é que isso se faz sem que quem construir habitação em Portugal, que era o setor privado, volte a construir? Como é que se faz sem assustar os investidores? Como é que se faz dizendo aos investidores que é possível voltar a ter negócio? Porque é isso que se trata, não é? Portanto, construir custa 100 e consegue-se vender por 110. Quer dizer, as pessoas têm que fazer pela vida, não é? Portanto, ou mesmo que seja vendido por 101 ou por 105, sei lá, o que se quiser, e que se consegue pagar aos trabalhadores, e que se consegue pagar o financiamento à banca, e que se consegue pagar o tempo gasto na burocracia. Como é que se faz isso? Olha, não se faz seguramente dizendo que se eu investir e depois houver inflação, em vez de poder atualizar o meu rendimento pela inflação, se tiver casas arrendadas, vou ficar dependente de um índice que tem a ver com outras coisas, nomeadamente os aumentos que o Estado der à administração pública, onde os critérios em causa podem ter a ver com assuntos completamente diferentes. Quando eu sou senhorio, eu sou inquilino, e eu, como inquilino, não consigo pagar, aquilo que eu faço é conversar com o senhorio. E a maior parte das vezes o senhorio tem um entendimento de que a maior parte das vezes é melhor chegar a um acordo com o seu inquilino do que pô-lo na rua se a situação se perceber que é transitória, a pessoa está desempregada, a pessoa tem um problema, por aí adiante. O Estado tem meios de apoiar quem fica com dificuldades, através, e foi felizmente o que fez este ano. Aliás, eu vi uma coisa extraordinária, que é comparar essa medida com a medida que foi tomada este ano. A medida tomada o ano passado foi um disparate, congelamento das rendas. Este ano percebeu-se que não era assim, e que, portanto, o Estado tinha que permitir o aumento das rendas e depois ajudar quem precisava de ser ajudado. E não atirar papel social para os senhorios. Estamos a voltar ao papel social. Quer dizer, isto começou na Primeira República, continuou com Salazar, enfim, são formas não é um congelamento absoluto das rendas, mas é algo parecido com isto. Não ajuda ao investimento, não resolve o problema. Por isso, simplesmente, devíamos já ter aprendido isso. A Helena já falou das ideias para a Segurança Social, podíamos dar outras ideias do discurso que ele fez. Eu não acho que isto seja, de forma nenhuma, alguém que está a olhar para o centro, com toda a franqueza. Acho que isto é o velho Pedro Nuno, o ideológico Pedro Nuno, a dizer aquilo ao que vem,